Shalom, people of God. Shalom, meus queridos. God is good. Deus é bom. All the time. O tempo todo. God is good. Deus é bom. And His goodness E a tua bondade lasts forever. dura para sempre. This is what He said. This is the reason He said, Essa é a razão this battle em que ele disse que essa batalha aí is not yours. não é sua. I Eu will fight for you. irei lutar por ti. All you have to do, Tudo que você tem que fazer follow His é instructions, seguir as instruções do Senhor and victory e a vitória will be yours. será sua. Thank God for Jesus. Obrigado, Deus, por Jesus. Today we're going to speak Hoje iremos falar upon spiritual warfare, sobre batalha espiritual, because each day porque a cada dia, Each year. a cada ano, the warfare get more a intense. batalha tem se tornado cada vez mais intensa. And the people of God E o povo de Deus, Globally. em toda parte do are mundo, facing estão enfrentando many battles. muitas e muitas batalhas. Battle in the home, Batalhas na casa, Battle in dentro the de family. casa, na família, financially, financeiramente, in the ministry, no with the ministério, children, com os filhos. battles. Batalhas. We are always on the attack. Sempre estamos sob ataques. And God revealed to me E o Senhor me revelou how como we can break é que podemos quebrar the cycle esse ciclo of attacks de ataques over our lives. sobre as nossas vidas, Because the will of God porque a vontade de Deus is that we é que nós, The body of Christ. o corpo de Cristo, overcome. venhamos a vencer. God wants to see you Deus quer ver você overcoming vencendo every battle. cada batalha. God wants to see you Deus quer ver você standing ficando firme. firm. Firme. Hallelujah. Aleluia. So my brother, my sister, Então, meu irmão, minha irmã, let's get connected to God vamos nos conectar a in Deus. this time of Neste warfare. tempo de batalha espiritual. Don't draw back. Nunca recue. Don't sit down. Não fique parado, Don't lie in the bed of sentado, depression. e nem tampouco deitado na cama de depressão. Não. It's time to arise É tempo de levantar. as soldiers of Christ. Como soldado de Cristo, Hear the instructions ouvindo as of instruções our general do nosso general. and follow the E instructions, seguindo as and instruções, things will begin to aí as change. coisas vão começar a Will mudar. begin to change. Vão começar a mudar. I declare E eu declaro Victory is vitória, already yours. que já é sua. Let's pray. Vamos orar? Father, we thank you Pai, te agradecemos, Senhor, for this day. por esse We dia. thank you, God, Te agradecemos, because you have Deus, prepared this day porque o Senhor preparou esse dia to speak to us. para falar conosco. Not only to speak to us, oh Não God, somente para falar, Senhor, but to open the heavens above us, oh mas God, para abrir os céus acima de to nós, release para liberar healing a cura for those that are para sick, aqueles, Pai, que estão enfermos, deliverance a libertação for those that are oppressed. para aqueles que estão opressos. And your word, oh God, E a tua palavra, the Deus, prophetic word, a palavra to profética break the cycles que quebra os ciclos of the attacks of dos the enemy ataques do inimigo against our life. contra a nossa vida. Many are facing attacks, oh Muitos God, pais estão enfrentando and they ataques don't know what to do. e não sabem o que fazer. But our eyes Mas are os in you, nossos Lord, olhos, Pai, estão em Ti, because we know porque sabemos victory que a nossa vitória comes from you. vem do Senhor. So I ask you tonight, oh Aleluia. God, Então eu te peço nessa noite, release Pai, the rhema word. libere a palavra rema. Use us, oh God, Oh, as Pai, your nos vessels use, Pai, como teus to bring the vasos, revelation, para trazer a to revelação, bring the wisdom, para trazer a Use us, oh sabedoria. God, with the authority. Nos use, Pai, na as we autoridade. speak, oh God, Enquanto o Senhor at falar, cycles of que attack, ciclos de ataques, that curses, de maldição, generational de curses, maldição hereditária, whatever the enemy is doing, oh o God, inimigo, Senhor, estiver in the life of fazendo your people, na vida do teu povo, let it be que broken venha ser tonight. quebrado nessa Father, noite. show your goodness one more Pai, time, mostre a tua bondade mais uma because we vez, know porque sabemos that you are a good que o God. Senhor é um Deus We know bom. that you love us, oh God. Sabemos, Pai, que o Senhor nos ama We know, tanto. God, that you don't want to see us in defeat. Sabemos, Pai, que o Senhor não quer nos ver em derrotas. You want to see us Aleluia. in O Senhor victory. nos quer nos ver em From vitórias. De victory vitória to victory. em vitória. So tonight, oh God, Então, nessa noite, I begin to Deus, declare eu começo a declarar the victory a vitória over the life of your sobre a people. vida do teu povo. I begin to declare, oh Eu God, começo, Pai, a declarar vitória
vitórias In every home. em cada lar, in every family, em cada to the life of every família, minister. na vida de cada In ministro, the name of Jesus. em nome de Let Jesus. your kingdom come, O Que o God. teu reino venha, And let your Deus, will e que a tua vontade be done in our seja lives. feita nas nossas vidas. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amen. Amém. My E brothers and amém. sisters, Meus irmãos e irmãs, share this life compartilhe essa live, because it's very important. porque é de muita The importância. word of God today, A palavra de Deus the hoje deep revelation é uma revelação profunda for the body of Christ. para o corpo de Cristo. Because God wants to bring you out Deus, Ele quer te and tirar bring others out e quer tirar outros and também break the cycles e quebrar os ciclos of these attacks desses ataques over your life. sobre a sua vida. So share the life Então compartilhe a live so others can receive para que os outros possam receber the precious word of God. a preciosa palavra, ou seja, a semente do Senhor. Amen. Aleluia. Amen. Amém. A very good Amém. night to all of you. Uma boa noite para todos que And estão aí. shalom, shalom, E shalom. o shalom, shalom. de Aleluia. Deus. Aleluia. Let's sing a nice song and worship God. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Your Oh, glória. anointing. Santo. Aleluia, The aleluia. word of the Lord A palavra do in Senhor. Psalm 23, Em Salmos, capítulo David 23, Davi lhe declarou something powerful. algo poderoso. Aleluia. This is powerful. Isso é poderoso. Even though I walk through the valley of the shadow of death, Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, I will not eu fear. não temerei. And observe, E he observe, didn't say, ele não disse, The Lord is with me. o Senhor é comigo. he said, Thou Ele art with disse, me. tu estás comigo. He had the certainty Ele tinha aquela certeza of the presence of God da presença de Deus, that was right em there que ele estava bem ali, in the valley no vale of the shadow of death. no vale da sombra I da don't know what morte. valley you are in. Eu não sei em que vale você está. That valley of despair, Se é um vale de that desespero, valley of financial ou vale de problems, problemas that financeiros, valley of sickness. ou aquele vale de valley of doenças, oppression. ou de opressão. I don't know. Eu não sei. But whatever valley Mas that qualquer que you are seja in, o vale que você está, listen to this. escute para isso. Declare. Declare: Thou art with me. tu estás I comigo. know. Eu sei. Thou art with me, Eu Lord. sei que tu estás I'm not comigo, gonna Deus. fear. Eu não irei I'm temer. not gonna give in. Eu não irei me entregar. I'm not gonna bow down to Eu Baal. não irei me entregar para Baal. No. Não. No. Não. I'm going to surrender Eu irei me render. Aleluia. Somente a ti. because thou art with me. Porque tu estás comigo. And then he said after, E ele disse he depois, prepared a table ele preparou uma mesa in the presence na presença of my enemies. dos meus adversários. Aleluia. And anoint my head E ungiu a minha cabeça with oil, com óleo. and my cup E o meu cálice run over. transbordou. This is what God wants to do E é isso que Deus quer fazer these days nesses dias in our lives. na nossa vida. That cycle of attacks, Aqueles ciclos de ataques, bringing depression, trazendo depressões, financial problems, problemas financeiros, sickness, doenças, problem in your marriage, problema no casamento, problem with the family, problema na família, problem with the job, the problema business. nos negócios. it's all from the devil. Tudo isso é do diabo. And God wants to break that. E o Senhor quer quebrar isso. God is released a new anointing through the body of O Christ Senhor está liberando uma nova unção sobre o to corpo de break Cristo that cycle para of quebrar attacks. esse ciclo de ataques. Oh yes. Oh sim. Halabasule. Aleluia, aleluia. God wants to reveal His goodness. Deus quer revelar a tua David bondade. said, certainly, Davi disse, certamente goodness and the mercy a bondade e a shall misericórdia follow me, do follow Senhor me, follow me, seguirá, follow me seguirá, all seguirá, the days of my todos life. os dias da Not minha one vida. day, Não é not um one dia, week, nem uma not for semana, one month. nem por um mês, Every day. mas sim todos os God dias. wants you to Deus experience quer você and experimentando see e vendo the a manifestation manifestação of His goodness. da bondade dele. So stop Aleluia. listening to the lies of the devil. Então pare de ficar dando ouvidos às mentiras do Hey, diabo. stop listening to those whispers. Pare de ficar ouvindo aqueles You're sussurros. going to see the goodness of Você God verá sim a bondade de in Deus this season. nessa temporada. Oh, yeah, God is saying to E you, o Senhor está dizendo para do ti, not fear, my não child. temas, minha filha. I have Aleluia. seen your struggle. Eu tenho visto as suas I have lutas. seen your Eu despair. tenho visto o seu I have seen desespero. your E eu tears. tenho visto as suas lágrimas. Oh, yes, Oh, do sim. not Não fear, temas, my child. não temas, minha I, filha. God, will prepare Eu,
Deus irei in preparar this season. nesta temporada. This season will not pass E essa temporada não irá until passar. you see my Até goodness você ver a minha manifested bondade in your life. manifestando na Because sua from vida. today, Porque a partir de I am hoje, eu breaking estou quebrando cycles ciclos of attacks de of ataques the do enemy inimigo over your life. sobre a sua The vida. enemy wants to O inimigo, ele destroy, quer te destruir, but I will destroy. Mas eu, Deus, irei The enemy construir. want to finish O with inimigo you, quer terminar but I say unto contigo, you, mas eu the digo last para word ti, comes a from me. última palavra It's vem not de mim. yet the Ainda end. não é o fim. Rebasuye kantalabai. It's not yet the end. Ainda não é o Stand fim. still. Ficai firme. Your Eu, God, teu will Deus, fight irei lutar for you por ti. in this season. Nessa temporada. All you have to Tudo do, que você tem que follow fazer my instruction, é seguir a minha remain in my instrução, presence, permanecer na go minha back presença, to the altar voltar para o altar. like Anna. Como Ana. Aleluia, Aleluia. let your E as tears suas lágrimas fall at my altar. Oh, caia no meu Don't altar. allow others to see you Não cry. permita outros vendo você They chorar. don't care, Porque eles não but vão I se importar, care. mas eu me They importo. can, Eles não but I podem, could. mas eu posso. Remandere Oh, shalai. glória, Come aleluia. back to the altar Volte para o altar. and let the E que as tears lágrimas alabassuri candarabasuri. shed at my feet. Oh, reba, Let your alabai. prayers Que as tuas orações be heard in this sejam season. ouvidas nessa Pray, temporada. my child. Ore, minha This filha. is your weapon. Essa é a sua Wash arma. up, my child. Adore, minha This is your filha. weapon. Essa é a sua And arma. attend to my Aleluia. words. E atentai nas Because minhas in this palavras. season, Porque nessa you temporada, shall see my goodness. você verá You minha shall see that I will Você begin verá. to restore, Eu começarei a restore what you have lost. aquilo que você perdeu. Be of good glória. cheer. Tenha bom ânimo. I will anoint you Eu te ungirei in this season nessa temporada. to overcome. To Para overcome. vencer, para vencer, para vencer. Oh Jesus, Oh, blessed the Lord, aleluia, hallelujah. aleluia, aleluia. Rabasuri and Rabaha. Oh, rehasalabanagasalabashemanai. Anointing Oh, halabasuri and Rabasharabakanta Rabasakata. Oh, The anointing, the anointing, let the anointing flow, Oh, God. rebababahasorobosheramanai. Hallelujah. Oh, rebahasalamanaya. God is at work tonight. Oh, o Espírito de Deus está fazendo, querido. Você God is tá at work fazendo. tonight. This is why God said É por isso que Deus disse in His Word, na palavra dele, never lack oil que nunca falte o óleo, alabassúria, upon your head. sobre a tua cabeça. Always Aleluia. maintain Sempre mantenha consecrated oil óleo de unção, in your home, óleo consagrado na sua your casa, office. no seu escritório, in your car. no seu carro. Wherever you Aleluia. are. Aonde você estiver, Get anointed oil. sempre tem óleo de unção. Before you leave your home, Antes de você sair da sua casa, anoint your head. unja a sua cabeça. He said never lack Ele diz que nunca falte oil. o óleo. When the oil Aleluia. Quando a falta do óleo, The enemy comes in. aí o inimigo entra. The attacks get more Aí os intense ataques ficam mais intensos. because of the lack Aleluia. of Por oil. falta do óleo. Halaba, you got the revelation? Você está entendendo a revelação? Why God said never lack oil? O porquê que Deus falou que nunca falte o And óleo? let your garments E que as tuas be vestes always white. sempre estejam limpas, No brancas. mancha, labor, Sem nenhuma mancha. no nastiness, Sem nenhuma sujeira. no impurification, Sem no, nenhuma impureza. always white. Sempre branco. In other words, God is saying, Em outras palavras, Deus está walk dizendo: in the anointing ande na and unção walk in e holiness. ande em santidade. Walk in the Ande anointing na and unção walk in e holiness. ande em santidade. Rabassuye, Aleluia, kalabahai. aleluia, aleluia. God is saying E o Senhor está again, dizendo outra vez: walk. ande. Like Enoch walked. Como Enoque andou. Enoch walked with God Enoque andou com and Deus didn't see e não viu death. a morte. In other words, Em outras he palavras, saw life. ele viu a vida. Life flow A vida fluindo in his relationship, no seu relacionamento, in his marriage, no seu casamento, in his finance, nas suas finanças, in his business, nos seus in negócios, his ministry. no seu ministério. Life
Aleluia, a flow. vida fluindo. He did not see that Ele não viu a because morte, Enoch porque walked Enoque, ele in andou the anointing. na unção. Enoch walked Enoque, in ele andou holiness. em santidade. Enoch walked Enoque andou God. com Deus. Rebasurei, kovadai. Aleluia. Who are you walking with? Você está andando com quem? Shelemendekosokotoi. Aleluia. Who are you walking with? Você está andando com quem? God is spirit. Deus é Espírito. Enoch walked with E God. Enoque andou com There are Deus. some people walk with spirits, Algumas pessoas andando com evil espíritos. spirits, Espíritos malignos. spirit of prostitution, Espírito de prostituição. Spirit of adultery, Espírito de adultério. spirit of lies, Espírito de mentiras. spirit of manipulation, Espírito de spirit of manipulação. deception. Espírito de decepção. All kind of evil Todo spirits tipo de espíritos have been malignos. following and accompanying Tem life. seguido e acompanhado alguns. This is why death comes É por in isso que a morte vem. into your finance. Nas suas This is why finanças. death comes É por isso que a morte into your entra ministry, no into your ministério, marriage, no into your casamento, family. na família. God is saying O today, Senhor I'm está breaking dizendo, the eu cycle. estou quebrando o ciclo. Rabahai Shiri glória. Kantarabashoi. Aleluia. I'm breaking the Eu estou cycle. quebrando o ciclo. Break your walk with these evil spirits. Quebre o seu andar com esses But espíritos do not malignos. break your walk with Mas não God. quebre o teu andar com Deus. If you want to break through in this season, Se said você the quer Lord, romper break nessa your walk with the temporada, evil spirits. quebre o seu Break andar your com walk with espíritos relationship malignos. that does not build Quebre you o seu up. andar com Break your walk, relacionamentos said que the não Lord. te edificam. Quebre But o do teu not andar, break filho do Senhor. your walk. Alabanara. Quebre o teu But do andar. not break Mas não quebre o teu andar. your walk O teu andar with God. com Deus. Alabassoroboshemana. Shalamandega sukotorendere. Listen to the word of God now. Aleluia. In the book of Psalms, No livro de Salmos, aleluia. open your Bible where you are. Aonde você estiver, abra sua Bíblia. Psalm said like this, read in Portuguese. Psalms chapter 18, Salmos capítulo 18, verse 17 and 18. versículo 17 e 18. Aleluia. Diz assim: livrou-me do meu inimigo, poderoso dos meus adversários, que eram mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Aleluia. Wow. This is a powerful Oh, word. glória, aleluia, aleluia. Very powerful, Uma palavra poderosa. powerful word. Glória, glória, Thank you, Jesus. glória. Obrigado, Jesus. Thank you for your holy word Obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. David said, Davi he said here, disse assim: God rescued me Deus me resgatou, aleluia, from the powerful enemy. daquele inimigo, daquele adversário. They were too Aleluia. strong for me. Porque eles eram muito fortes para mim. They confront me Eles me confrontaram in the day no dia of my disaster. do meu desastre, da minha calamidade. But the Lord Mas o Senhor, delivered me. Ele me livrou, me amparou. And this is Aleluia. what God gonna do today. E é isso que Deus irá fazer hoje. Some of these spirits are too powerful for you. Alguns desses espíritos têm se tornado muito forte para você. You know what I mean? Você sabe o que significa? Because some of us are not strong enough. Porque alguns de vós não estão se sentindo tão forte como antes. And when we are not strong enough, E quando não estamos fortes o We cannot suficiente, face a gente não consegue enfrentar certain spirits, certos they espíritos. become too powerful. Eles se tornam muito poderosos. Because our anointing is this. Porque a unção está lá embaixo. Our relationship with God is O this. relacionamento com Deus está lá embaixo. And this is where God comes in. E é onde Deus entra. Because God loves you. Porque Deus te ama. He wants to see you Ele victorious. quer ver você This is why vitorioso. God is saying, É por isso que o Senhor está I will dizendo: fight for you. eu lutarei por Because you ti. cannot fight for yourself. Porque você não pode, não tem conseguido lutar por si mesmo. Today I'm going to speak how to break Hoje eu irei falar como quebrar cycles of attacks. ciclos de ataques In your life. na sua vida. Warfare is spiritual. A batalha espiritual. And we must begin to handle it differently. E temos que começar a andar ou fazer de You know, forma yes, we gotta diferente. lead with that differently. Nós temos que lidar de forma diferente. You know why Satan is
picking at you. Por que Satanás tem alvejado você? That's it. Why? Por That's que the ele tem alvejado? question. Do you sometimes feel Algumas vezes nós sentimos. as if the enemy put a bolai? O You know the bolai? inimigo, ele tem colocado olho grande In you? em você. That eye of a bull. Aquele olho grande assim. Arabasai. Why did he do so to attract? O porquê que essas coisas têm atraído? To attract. The enemy put eyes on many people. E o inimigo tem colocado os olhos But grandes em what muitas did you pessoas. do to attract the eyes of the enemy? Mas o que você tem feito para atrair esse olhar do What did you inimigo? do to attract the unwelcome attention of the O enemy? que você tem feito para atrair essa atenção total do inimigo? That's a the você? question. Então essa Some é a of you pergunta. ask God, Alguns têm perguntado what did para I Deus. do? Mas Deus, o que eu fiz To go through this? para passar por isso? I don't understand. Eu não estou entendendo. What did I do? O que eu fiz? That is the question. Essa é a pergunta. And have you ever noticed E você já notou spiritual repeated warfare que batalhas espirituais repetidas, manifest in your life? manifestando na sua vida, Spiritual warfare that repeat aquelas batalhas espirituais que têm se in certain repetido em seasons certas temporadas in the year. do ano. Every year Todo in ano, that season naquela temporada, it's the same thing. é a mesma coisa. Repeated cycles. Aqueles ciclos repetidos. After that holiday, Depois de um it's feriado, the same thing. é a mesma coisa. Repeated cycles. Aqueles ciclos repetidos. We as apostles, E nós, como we are apóstolos, very engaged in spiritual warfare. estamos muito engajados, sim, em batalha espiritual. And the enemy always E attack. o inimigo sempre tem atacado. Apostles like that. Apóstolos são assim. Our ministry is a ministry of warfare. O nosso ministério é um ministério de batalha espiritual. Apostles are generals. Apóstolos são We were generais. made for warfare. Fomos feitos e levantados We were para a anointed for batalha. warfare. Nós fomos ungidos para a batalha espiritual. And through the years in our ministry, in our life, E através dos anos da nossa vida e nosso ministério, we press into the Lord temos prosseguido to see alcançar how can we para combat ver como devemos such combater attacks. certos ataques. I don't want to feel defeated Eu não quero me sentir derrotado. when Jesus already bought my victory. Se Jesus já garantiu a minha vitória, aleluia. Yes, he bought my Ele victory. comprou a minha vitória. Yes. So I don't want to feel defeated. Então eu não quero me And sentir you derrotado. cannot feel defeated Você não pode se sentir derrotado. because Christ Porque already Cristo, bought ele já comprou, aleluia, your victory. a sua vitória. Hallelujah. Aleluia. So are you continually being attacked Então, financially? financeiramente você tem sido atacado constantemente. Many people is in this cycle. E muitas pessoas estão nessa situação. Financial attacks Aqueles after attack ataques after attack after financeiros, attack. um após o outro. A beloved friend of mine Um querido amigo meu asked me, Apostle, pray for me me pediu, ó apóstolo, ore por mim, because I'm going through porque eu estou financial passando attack. por ataques financeiros. You know, did the enemy attack people finance? Você sabia que o inimigo ele ataca pessoas nessa Because área he doesn't financeira? want you, number one, Porque ele não quer você, número um, investing in God's kingdom. investindo no reino de Deus. Não. He doesn't want you tithing. Ele não quer ver você dizimando. He doesn't want you giving Ele offering. não quer você He ofertando. doesn't want you investing in the mission field. Ele não quer você investindo no campo missionário. So it's attack Então são ataques because of this. por causa disso. Because when you are well financially, Porque quando você está bem financeiramente, you can invest in the kingdom. aí você pode investir no And reino. God bless you more. E Deus te abençoa com mais. So the first thing the enemy attack Então a primeira coisa que o inimigo ataca is your é as suas finance. finanças. To keep in a low level Para manter você no nível bem baixo, financially. financeiramente. And say, well, she's not a threat to me, he's not a threat to me. Aí ele vai dizer, ela não é uma ameaça, nem ele é uma ameaça. Because they are not investing in the kingdom of Porque não God. estão investindo They're no not reino investing de for the Deus. advance of the Não gospel. estão investindo para o avanço do So you reino. attack. Então, They attack é por finance. isso que ele ataca as finanças. Is it difficult for you to move forward in prosperity? É muito difícil para você seguir em frente financeiramente. Prosperity. Ou na prosperidade. God, the word of God said A palavra de Deus diz, in John, no livro de João, the disciple that Jesus loved more o discípulo que Jesus mais amava was John. era o João. And
And John wrote this, E João, ele escreveu isso. beloved, Amados, above everything, acima de I tudo, wish that you go eu well. desejo que você vá bem. Yes, I wish that you Eu desejo que você prosper prospere, as your soul como a sua alma prosper. prospera. But some people, they find it difficult Mas algumas pessoas, elas sentem dificuldade to move forward in de prosperity. seguir à frente da They are prosperidade. not prospering. Não estão prosperando. Things are not going As well. coisas não estão indo So bem. their soul are miserable, Então, a alma se torna miserável, depressed, depressiva, triste, worried, preocupado, because things around them porque as coisas ao redor is deles not going well. não estão indo bem. They are not prospering. Não estão prosperando. That means you are out of the Isso will of significa God. que você acaba ficando fora da vontade de Because Deus. the will of God Porque a vontade de Deus that you é que move você forward siga em in frente prosperity. na prosperidade. And what the enemy attack you in this area E o inimigo, ele te ataca nessa área so that you won't remain in the will of para que God, você não permaneça na vontade de Deus, in the center of the will no of God. centro da vontade de She Deus. attack you Então ele ataca você in this area that you would not prosper. nessa área que você não está This conseguindo cycle prosperar. must be Então broken. esse ciclo precisa ser quebrado. The word of God said, A palavra do Senhor God diz has pleasure que Deus tem prazer in the prosperity na prosperidade servant. dos seus servos. Are you a servant of Você é God? um servo de Deus? Are you serving the cause of God? Você tem servido a causa de Deus? Exactly. If you are a servant of God, Se especially você you, é um servo de Deus, especially you are serving especialmente God, você que está you are servindo ao occupying the Senhor, things of God. está ocupado nas You are in coisas de position Deus, in church, está se serving the kingdom of God. posicionando na The enemy igreja, doesn't want you to servindo a prosper. causa. Então o inimigo, ele não quer você prosperar. He's attacking God. Ele acaba atacando He attack you to attack God. e acaba atacando você para você atacar Deus. Now, let's go on. Do you feel through your relationship and your employment opportunities are being sabotaged Você tem sentido, será Guilherme, my love? in your relationships Você tem sentido que no seu relacionamento and your opportunity in employment e nas oportunidades, in your jobs? ou no emprego em si, na sua Are área being de sabotaged. trabalho, você tem sentido sabotagens. You know, your relationship, O seu relacionamento, nothing happening. nada está acontecendo. Oh my God, it's ups and downs. É altos e baixos. You never get Você right with that não person. consegue ir bem com aquela pessoa. A 1 year relationship then it break. Um ano de relacionamento, aí depois a You coisa start dating. acaba. You start dating 6 months after it's over. Aí você começa a namorar 6 meses, aí depois The acaba. relationship is being O sabotaged. relacionamento foi sabotado. Opportunities to get a job, A oportunidade para você adquirir it never um emprego happened. You nunca send thousands of acontece. curriculum around. Você manda vários currículos aí It's not e happening. nada acontece. The enemy is O attacking inimigo atacando. because he doesn't want you Porque ele não quer que você well off, doing well in your job. vá bem no He seu doesn't want you trabalho. well in your Não relationship quer você indo bem no seu because this relacionamento. destabilizes you, Porque isso acaba te destabilizando cause you to worry. e fazendo você se And preocupar. when you are E worried, quando você se when you are preocupa, stressed up, quando você when está you are estressado, anxious, quando você está how can ansioso, you praise aí God? como você pode adorar How o can Senhor? you give thanks to Como é que God? você pode dar How can glórias a you Deus? worship Como God? você pode adorar? This is why the enemy keep É attacking por isso que o inimigo mantém atacando in this area. nesta Do área. you notice months or season Você sabe que meses ou temporadas, notice that você tem notado where you seem to be under intense que warfare você muitas das vezes tem passado por intensas batalhas in that certain month, naquele certo mês in that certain ou season? naquela certa temporada. The warfare get more A and more batalha tem intense. estado cada vez These are mais some intensa. signs Então isso são sinais that there's a familiar spirit de que há um espírito familiar working trabalhando in your life. na sua vida. One of my books that I wrote, Um dos meus livros que eu escrevi, The Spirit Behind the Problem. que se chama O Espírito por Trás do Problema. There's a spirit working É um espírito trabalhando in your life. na sua This is vida. why these things E é happen. por isso que essas coisas acontecem. So when you identify this familiar spirit Então quando você identifica esse espírito that familiar is working in your life, que tem trabalhado na sua it vida, helps you to relinquish the spirit, aí vai te ajudar você the attacks.
vai te Undo the ajudar attacks. a você desfazer todos os ataques. Because you identify Porque você identificou what kind of spirit qual tipo de espírito is working que está in your life. trabalhando na sua vida. This is not a God. Porque isso não é No, Deus, não. God wants me to prosper. Deus me quer God prosperar. wants me in a good relationship. Deus quer um bom God wants my relacionamento. ministry going Deus well. quer meu God ministério wants me experiencing breakthrough. Deus quer eu God wants me experimentando financially well. poderes e financeiro. But every time I try, Mas todas as vezes que eu tento, the attack comes. os ataques vêm. God is saying, Deus está dizendo, number one, número identify the spirit identifique o espírito behind that problem. por trás desse problema. And when you begin to follow the steps, E quando você começa a seguir os passos, I will be giving you release aí eu from these começarei spirits a te dar livramento ou alívios desses espíritos. and spiritual warfare E batalha espiritual that is happening in your life. que está acontecendo na sua vida. You must identify É preciso identificar. the spirit. Number one, again, do you get depressed Você tem se sentido depressivo? when the anniversary of somebody that died, somebody you love, Alguém que você ama faleceu, um exemplo. and every time in the anniversary of that E death, todas as vezes no aniversário daquela pessoa amada, you get depressed. você fica depressivo. Yes, you feel sad. Você fica triste. Not depressed because of sadness, you know, Não é depressivo por uma tristeza Or because you're assim, angry. ou porque você está irado, or because you are ou frustrated. porque você está frustrado. No. Não. Do you find yourself struggling that way? Você tem sentido This is até a luta spirit. naquele momento. Isso It's aí a é um spirit. espírito That bring you que, to a state of que depression acaba te levando para uma every situação de time depressão. the Todas as anniversary vezes comes que é o up of that aniversário person that died, chega daquela pessoa que você tanto amava, que faleceu, and then the spirit of depression aí o espírito da depressão gets you acaba again te year pegando after outra year. vez, anos após anos. It happened. Acontece. Do you find yourself struggling with sickness, Você já se sentiu também lutando contra uma enfermidade, with argumentation com argumentos, in a relationship num relacionamento with your husband, com with your seu children, marido ou com seus or you filhos? find yourself in a financial Ou você strain? tem sentido aquela luta financeira intensa? Yes, these are attacks. Esses são ataques. There are people struggling with sickness all the Há time. pessoas que lutam contra enfermidades o tempo They are todo never getting e healed. nunca obtêm a cura. The same sickness É a repeat and mesma repeat and repeat and doença, repeat and repeat. enfermidade só se repetindo. And then in your relationship, there's always argument. Aí no seu relacionamento The sempre há most you love your argumentos. husband, the most you love your wife, Quanto mais você ama o seu marido ou a sua you're always esposa, arguing. sempre está argumentando Arguing. algo, sempre está It's a argumentando. Isso é um espírito. You find yourself in that financial. Você se Oh, sente naquela Jesus. luta My God, I financeira. can't take Meu Deus, it. porque eu não estou conseguindo, Senhor. It's a spirit. Isso é um espírito. Have you noticed around you in your birthday or anniversary, Você já se sentiu também, especialmente no seu aniversário, especially a month before it happens, especialmente um mês antes de acontecer, financial attacks? aqueles ataques You financeiros? know, you experience conflict. Você experimenta conflitos, You lose your job, perde o emprego, problem in your marriage. problema no 1 month casamento. before Um mês antes your anniversary, da data do seu aniversário. these things happen Então essas coisas começam a to acontecer destabilize you para te because deixar the anniversary is time to destabilizada. celebrate. Porque aniversário é momento de And celebração. 1 month Aí um before, mês you lose your antes job. você perde o emprego. Problem in your marriage. Problema no casamento. The enemy doesn't want you O celebrating. inimigo não quer você celebrando. You got me? Você entendeu? He wants you depressed and sad Ele quer você triste, depressivo on your anniversary. no seu So he aniversário. attack especially Então, on that ele time. ataca especialmente nesse tempo. You want to celebrate your anniversary, Você quer celebrar o seu your marriage aniversário anniversary, ou o and aniversário suddenly de your husband is not casamento. there. Aí de repente seu marido não está He's ali, traveling, ou está or something viajando, kept him back ou algo acabou It's a spirit prendendo ele em attacking algum lugar, ou ela. Isso é um to espírito rob your joy. para roubar sua alegria. Because anniversary Porque is a aniversário time é um tempo to celebrate. de celebrar. Do you seem sometimes Você sente que algumas it doesn't vezes, matter how hard you try, não importa o quanto
to você pay off your bills para você pagar as suas and get contas financially ahead, e tá bem nas suas finanças, attacks keep coming. e ataques continuam You vindo. try hard Você procura pay organizar all the tudo, bills colocando todas as dívidas em ordem and get financially ahead. e para estar bem And these attacks financeiramente. keep coming and Aí de coming, repente os ataques and começam you a have vir. continually financial E insufficiency. você acaba caindo em insuficiências financeiras, ou seja, não sobra. There's a spirit behind Há um that. espírito por trás disso. Identify the spirit. Identifique I'm o saying espírito. all of this to Eu you estou dizendo tudo so isso para that you você. will identify Você the me spirit identificar behind the que problem. está por trás desse problema. Are you being attacked Você está sendo atacado continually with a spirit of infirmity? continuamente com um espírito de The enfermidade. key A chave is to identify é identificar what you are being spiritually attacked with. qual o espírito que está te What atacando. are you being spiritually attacked with? Em que área você está sendo And atacado. when you are being spiritually attacked, is the first step. Is the first step identifying the spirits coming against your life. E o primeiro passo é identificar o espírito que está vindo contra você. A familiar spirit is monitoring your life O espírito familiar que tem circulado na sua vida and fall and create the same problem after and after again. e continuamente ele continua criando os He mesmos creates the same problems os after and mesmos after again. problemas. This um após o spirit outro. knows Então esse espírito ele that sabe there are generational curses que há uma maldição hereditária that bring you bad luck. que sempre te traz má sorte. This spirit knows Esse espírito that there are sabe some behavior patterns que há padrões in your behavior. no seu comportamento. This spirit knows Então esse espírito the death sabe of your family. a morte que foi causada na sua família. And the spirit create the same cycle, E esse espírito cria o mesmo círculo. seasons, and Temporadas patterns e padrões of destruction in your de life. destruição na sua vida. Because these things already Porque happened essas coisas já estavam acontecendo anteriormente. generation before. Gerações So now anteriores. it's your generation. Aí nessa sua geração, And the same spirit comes aí o mesmo espírito and vem create e acaba the same criando cycle again. o mesmo Create ciclo the outra same vez, season again. criando a mesma temporada. Create the same pattern of destruction. Os mesmos padrões de This is destruição. what Jesus said. The devil came to kill, Jesus falou assim, o diabo veio para matar. steal and destroy. Roubar And e this is how he destroys. E dessa forma Creating que the ele same destrói. pattern of destruction Criando os mesmos padrões de in the life of people, na vida das in the pessoas. ministry, No in the ministério, health, na in the saúde, business, nos in the negócios, nas finance. finanças. And these familiar spirits can be torn away. E esses espíritos familiares, eles podem muito bem, ó, Yes, when we embora pray, quando oramos. alabakai, when we pray on the offense, Quando oramos em ofensas not e defense. não em defesa. Understand? God wants you to begin to pray different. Deus quer que você comece a orar de forma The diferente. word of God said this: we pray, we ask, but we do not receive. A palavra do Senhor fala que a gente ora sim, mas muitas das vezes pedimos mal, por isso não recebemos. Why? Because we always praying on the defense, Porque sempre estamos orando em defesa, not the offense. não em ofensa. A spiritual context mean Então, um espírito, a spiritual context um contexto espiritual, means focusing significa focando on the activity nas of atividades advancing the kingdom of de God avançar com o reino and de Deus. taking spiritual ground E ficando firme nessa batalha espiritual. rather than focusing instead of focusing on the defense of protection from attack. Em vez de você se focar em se defender contra esses You are ataques. praying for protection, for example. Um exemplo, você está orando por proteção. That's all you pray for. Você só sempre sabe orar por You isso. pray for your protection Você from these pede ao attacks. Senhor para te proteger contra esses ataques. What I mean to say, Mas o que eu estou tentando te dizer pray, focus on advancing the kingdom of é que God. você precisa focar This is the no offense. avanço do reino de Deus. Focus on the advancing, doing what God called you to do, Foque naquilo que Deus te chamou para fazer. and taking spiritual ground, maintain your position. Você mantenha-se na posição. Right? Ok? It involves praying. Isso This means envolve- praying that the will of God be done.
Isso envolve muita oração, orando para que a vontade do Senhor seja feita. to spread the gospel Para espalhar o for the evangelho advance of the purpose of para o God, avanço do propósito. rather than just praying to be delivered. Instead of just praying, Em vez de estar só orando, God deliver me, ai Senhor, me God livre, Pai. give me breakthrough, Ai Senhor, me dê romper. God deliver me from Oh, Pai, me temptation. livre das tentações. When the victory will come Quando a vitória is when vier, you change your folk, é quando você precisa mudar de change your forma. way of praying. Mudar sua forma de orar. You understand? And focus E on foque- actively advancing the kingdom of God. Em continuamente avançar com o reino de And Deus. independent of the attack that you are facing, Não importa quais sejam os ataques que Maintain você the está ground. enfrentando, mantenha-se firme. I pray that the will of God Ore para que a vontade de be done in your Deus life. seja feita na Pray sua that vida. God show you a Ore para way que o Senhor te mostre o to caminho. spread the gospel. espalhar o Pray for the advance of Ore the para o purpose avanço of do God. propósito de This Deus. kind of prayer begin breaking Então, esse breaking tipo de oração cycles. começa a The quebrar familiar ciclos. spirit begin moving Aqueles away. espíritos familiares Because começam a se afastar. In all the attacks that come upon you, maintain the Todos os ground. ataques que vêm contra você, você precisa manter-se You're firme. not focusing on the devil. Você não pode ficar focado You're not somente focusing no what the diabo. devil is doing. E nem tampouco somente You're not focado praying no que for o diabo está deliverance. fazendo, ou tampouco You're só not orando praying por that God give you libertação, victory in that ou heart. livramento, ou Deus te dando No, God livramento. will. Não, Deus vai fazer. God will. Deus irá This is fazer. why He said, "Seek É por isso first que ele the fala, kingdom of busque God, primeiro o reino de Deus. and all that you need, Tudo aquilo God que will você add precisa, on." Deus irá The acrescentar. attacks of the enemy Os ataques against do your inimigo life, your contra mind, your a sua vida, finance seu is to casamento, bring you out of é pra position. te tirar da posição. Yes, He doesn't want to maintain the ground. Ele não quer você firme. He doesn't want you advancing the Ele não quer gospel. você avançando He doesn't no want you evangelho. spreading the Ele não word. quer você He doesn't espalhando want you a praying for the palavra. purpose Ele of não God quer be que done. você faça a vontade No, de He Deus. wants you worried Ele quer você about your preocupado finance, about your acerca das relationship, suas about this. finanças, relacionamento, enfim. So start praying in defense. Então pare de ficar orando em defesa. Pray in the offense. Ore em ofensa. Ramandarabasukotoi. This defensive prayer is like this. A oração, Defensive prayer is a like oração de defesa é assim. this. They focus on protection. Foca na proteção, They focus on deliverance. foca na They are libertação, asking God to keep them from harm. pedindo ao Senhor para guardar das ofensas ou das Keep evil. armadilhas do mal And from negative e de circumstances. circunstâncias negativas. You know, it's like you hunkering down, É como você está andando assim, asking God to shield you pedindo ao Senhor para te cobrir com o escudo over the storm. sob a tempestade. But offensive prayer like Mas this a oração Offensive ofensiva is é actively, daily ativamente, praying diariamente orando. that the will Para que a of vontade God de be Deus done, seja not the will of the Não devil. a vontade do diabo. Rabasukuturindekahai. Aleluia. God is powerful. Deus é God is poderoso. Lord. Deus é God is Senhor. King. Deus é Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, And His glória. will, E a vontade once you dele, pray enquanto você that the orar, will of God be done, que a vontade do Senhor the seja will of feita, God will be done, aí a vontade not the do will Senhor of the será devil, feita, não a vontade not do the will diabo, of the enemy. não a vontade do inimigo. So this is offensive prayer. Então essa é a oração Pray that for the advance of the kingdom of Ore God. para o avanço do evangelho. This is how Jesus taught us. Foi assim que Jesus When you pray, quando você orar, our Father who art in heaven, ó nosso Pai que está let no your céu, kingdom come. que a tua vontade, Let your teu reino kingdom be venha, advanced. que a teu reino I am venha praying, avançar. God, Eu estou orando, Deus, for the advancement. para o avanço. I want to see the kingdom Eu quero ver o reino advance in my nation, avançando na minha nação, advance in my city, avançando na minha advance in my cidade, neighborhood. avançando na minha vida. This is my prayer. Essa é a minha oração. Rabandeke, Lord, I'm praying Senhor, eu estou orando that your will para que a tua vontade be done seja feita and my will e a minha be vontade undone. seja desfeita. Ramanderei. If you want to see the will of God be done in your life, Se você quer ver a vontade de Deus sendo feita na your sua will vida, have to be a undone. sua vontade tem que ser desfeita. Undone. Desfeita. Undone. Desfeita. Remandere bashai.
Remandalai. We are praying Estamos and orando for the defeat of evil. pela derrota do mal. That must be your prayer. Essa tem que ser a Let nossa evil oração. be Que defeated o mal seja in my derrotado neighborhood. na minha Let vizinhança. evil be defeated in the system. Let evil be defeated, O God, in the government. Let evil be defeated in the nation. Na nação. Let this be your prayer. Essa seja a sua oração. Rabasuriendere. Glória. It's like taking the offense in a spiritual battle É como você pegando as ofensas You de take um it. campo de batalha and advancing the purpose of e God avançando com o propósito and de taking Deus. back the ground E tomando de volta na what was firmeza lost. e aquilo que você perdeu. This is it. Taking back the ground what was lost. Tomando de volta o que você perdeu. Example of offensive prayer Um exemplo de oração ofensiva is praying for the salvation of others. é orando pela salvação de outros. Praying Aleluia. Orando for boldness por ousadia and clarity e clareza in sharing the gospel. em compartilhar Praying for o the Evangelho. kingdom of God come. Orando para que o reino de The Deus will of venha God be done. e que a vontade do alto Praying to seja break feita. down strongholds Orando para derrubar and the fortalezas defeat of the evil e forces as forças do mal that is que operating tem operado generally. em geral. Praying for opportunities Orando por to oportunidades serve God para servir ao Senhor and to advance His e para o purpose. avanço do propósito Praying dele. for open doors Orando também por portas abertas for the gospel. para o Evangelho. Hallelujah. Aleluia. In a sense, what I mean to say here, Então o que eu estou tentando te offensive dizer prayer que a oração ofensiva is about being proactive é and intentional intencionalmente in seeking the will of em God buscar a vontade de Deus and actively e ativamente participating in the work participando na obra than just reacting to negative e circumstances. somente reagindo às Instead circunstâncias of negativas. reacting Em vez de você ficar reclamando to negative as circumstances. circunstâncias Everything happens, you negativas. complain. Tudo que acontece, aí You você murmur. reclama, aí It's the você devil, murmura. it's the devil, Ah, it's porque the devil, o diabo, it's the devil. porque o diabo, porque o Stop diabo. that, please. Pare com isso. Jesus said, the devil has nothing in me. Jesus falou, o diabo não tem nada a ver comigo. I came to do the will of my Eu vim para Father. fazer a vontade I do came meu to Pai. destroy the Eu vim work para of the devil. destruir as obras I do came diabo. to spread Eu the vim para gospel. espalhar o I came to evangelho. advance the Eu vim para o kingdom. avanço do reino. Listen, Oh, Satan, glória. I'm too busy. Eu estou ocupado demais, Rabashirede. Satanás. Oh, glória. I'm too busy Rebasukutu, with the Father's will. Eu estou ocupado I'm too fazendo a busy vontade with do the Pai. work of the Eu kingdom. estou ocupada fazendo a obra. Shalabakai. Glória, oh, glória. And this is what God wants of you. E é isso que Deus quer de você. This is how these familiar spirits will back off. É dessa forma que esses espíritos familiares irão This is recuar. how the spirit is attacking your financial back off. Esses espíritos que têm atacado This as is how- finanças, é assim que eles irão recuar. This is how the spirit is attacking your family, your job, your business E will back atacado off. sua família, seu Because emprego you are irão recuar. focused. Porque você está focado. Not on you, Não em você. not in the negative Não nas circumstances, circunstâncias but negativas, on the kingdom mas of sim no God. reino de Deus. Ramande Oh, Kasuko glória. Toi. Aleluia. Oh, alabá. Jesus, you remember the words of Job. Lembre-se da palavra de Jó. The Bible said, A Bíblia in diz the midst of his suffering, que no meio daquele sofrimento oh my todo, God, in Job 42:10, Jó, capítulo 42, he 10. prayed for his friends. Ele orou por quem? Pelos seus Imagine a man amigos. suffering Imagine um homem sofrendo Physically, tanto, fisicamente, financially, with financeiramente, everything. com tudo. Job Jó prayed. orou. He prayed even for those that were accusing him. Ele estava orando até por aqueles que estavam acusando Yes, he wasn't focused on ele. Ele him. não estava focado somente nele. Listen to that. Escute a isso. He prayed for the salvation Ele of his orou friends. pela salvação dos He seus prayed amigos. for the breakthrough of his friends. Orou pelo romper He dos prayed seus for the amigos. advance. Pelo Salabasuri avanço. andalai. He prayed for the healing of Ele others. orou até pela cura He prayed dos for the outros. deliverance of others. Ele orou pela He was libertação not dos focused on the outros. negative Ele estava circumstances focado that nas he was circunstâncias facing negativas because que he ele knew estava that God will Porque turn it around. Deus iria dar uma virada. Rebasule kalaisa. Glória, aleluia. Even his wife said, "You are crazy. Até a esposa dele falou, você How tá can you louco? pray for them? Como é que você ora I'm por going eles? through this state. E tá passando Are you por crazy, isso? my husband? Você tá louco, meu marido? Are you crazy?" Você tá louco? He said, "Why don't you curse God and die?" Ela falou assim, por que você não amaldiçoa Deus Job e said, "Who morre is logo?" crazy is you.
Já falou, você que tá doida. I know that my Redemptor lives. Eu sei que o meu Redentor I know He will not fail me. Eu sei que Ele I vai know He me will deixar. turn around my Eu sei que situation. Ele vai dar uma I know He's virada going to na bring minha me a situação. breakthrough. Ele vai me dar um grande romper. Oh, glória. Rebasukodai. Aleluia. So this is what God is saying. Então é isso que Change Deus your está dizendo. prayer. Mude a sua oração. In spiritual warfare, Em batalha stop praying on the defense. Pare de ficar Pray on the offense. Ore em That the ofensa. kingdom of God O come reino de Deus and the venha. will of God. E a vontade de Be done. Deus seja feita. Take a list. Pega uma lista List your attacks. e vamos lá e comece a anotar os List ataques. the month O mês your attacks begin to manifest. em que os ataques It começaram. seems to manifest. Parece que começou. Because the enemy attacks like that. Porque o inimigo It's ele not all ataca the time. assim. Não é todo o tempo, He has a não. special season for you. Ele tem uma temporada que ele preparou ali para For you, você. he has a month Ele tem até um mês. for you. Prepare Preparado. that the attacks will get intense. Vão ficar intensos. This is how the enemy plan. É assim que ele So planeja. make a list. Então faça uma List the lista. month that your attacks seem to manifest. O mês que os ataques começaram. List the event and the season. Até a temporada, a The data, time of the year. o tempo do ano. All of this you must put on a list. Tudo isso é necessário colocar na lista. And you must discern. E é preciso discernir. Discern. The Bible said discern the A times. Bíblia fala discernir os tempos. Why God said discern the Por que, time? que Deus fala para discernir? Because God works in times and Porque seasons. Deus trabalha em tempos e And temporadas. Satan imitate him. E Satanás acaba imitando a Deus. God works to build. E Deus trabalha para edificar. The enemy works to E destroy. o diabo, ele trabalha para God works to destruir. heal. Deus trabalha The para enemy works to curar. bring sickness. E o inimigo trabalha para trazer doença. Both work on times. Então, So you must discern the é times preciso discernir o tempo. and ask with the assistance of the Holy Spirit. Peça pela ajuda do Espírito Santo. How long have this been happening? Há quanto tempo é que isso está acontecendo? Right out, right? The last 10 years. Ah, foi há 10 anos. And if you can remember what attacks happening each time E se você puder lembrar os ataques que têm of the acontecido year in the last 10 years of your life, nos últimos 10 anos da sua look at the vida, list. Look at the list and begin to pray. comece a orar em cima disso. Amen. Amém? And God will begin to break E Deus vai começar a these quebrar demonic attacks against your esses life. ataques demoníacos You know contra the a sua enemy vida. fight dirty. The enemy is dirty. He fights dirty. Don't fight O inimigo ele luta com muita firmeza mesmo. dirty, nasty. E ele faz coisas sujas, This imundas. is how the enemy fight. É assim que ele luta. Fights dirty. Ele luta de forma So suja. you have to be ready. Então você precisa estar pronto. You have to run over, Você pass over the precisa devil, like a car, run over him. Atropele o diabo. Yes, before he run over you. Antes dele atropelar você, amadinhos. A lot of people will overcome by the devil. Tem muita gente sendo atropelada pelo diabo. Yes, every day. Todos os And end up in the hospital. E acaba parando no End up hospital. in UTI. Ou na UTI. End up in a madhouse. Ou na casa de louco. Well, I'm telling you something. Run over the devil Mas eu tô te dizendo, atropele o diabo. before he run over you. Antes que ele atropele você. I'm going to finish now with my last verse. Então eu vou And I'm going terminar to pray for agora. you. E estarei orando por vocês. Tell God. Let's pray. You know, when we are in the midst of spiritual warfare, Quando estamos em uma batalha intensa, uma batalha espiritual intensa, God will come in. Deus ele sempre entra. And why are you and me and all of us going through this? Mas o porquê que eu, você, nós passamos por essas Because coisas? we are God's friend, we are God's people, Porque we are God's children. porque somos filhos de Deus. We were created for the pleasure of God. Fomos criados para Ele And the somente. devil has no pleasure E o diabo ele não sente to prazer seeing things going em well with ver you. as coisas indo bem contigo. So if you cannot attack the enemy directly, Então, se você não consegue atacar o inimigo diretamente, if the enemy cannot attack you directly, he will attack your son, your daughter, your husband, Yes. somebody. então se o inimigo não conseguir atacar você diretamente, ele sempre ataca quem está próximo a você. He cannot attack God Ele não consegue atacar He Deus. attack you. Ele ataca você. to get to God. He Pra attack your chegar. children. Ele ataca seus filhos. He want to paralyze you. Quer te paralisar. So stay close to God. Então fique mais Remain in perto the presence de of Deus God. e permaneça na presença de Deus. I'm going to pass to you some spiritual warfare strategies Eu irei passar para vocês algumas estratégias de batalha espiritual.
Because God wants you to overcome Porque Deus quer você this vencendo cycle of attack, esse ciclo de ataque. this season. Nessa temporada, Number one, número 1, repent of any sin se arrependa de qualquer que seja pecado and ask God e peça ao Senhor to forgive you. para te perdoar. Because if you are in sin, Porque se você tiver em these pecado, attacks will continue. esses ataques vão You have continuar. no legalism. Aí você não vai ter autoridade no mundo espiritual. You understand? Você The attacks entendeu? will continue. Os ataques vão So if there's any continuar. known sin in your life Então, se houver algum pecado que that você you know, sabe, conscious sin aqueles pecados or unconscious conscientes sin, ou inconscientes, repent se arrependa and ask God to e forgive peça you. ao Senhor para te perdoar. Number two, forgive yourself Número 2, perdoe você mesmo for anything that you participate por qualquer coisa que você that participou open a door. que acabou abrindo uma brecha. Many times we participate of things Muitas das vezes participamos de with coisas others com outras that end up pessoas opening a door. que acaba abrindo uma brecha. But don't let that be a guilt for you. Então não permita que Forgive isso se yourself. torne Forgive uma yourself. culpa. Perdoe você Forgive. mesmo. Perdoe. Forgive, praise God. Forgive others. Forgive others. Perdoe outros. Those people that have involved you in Aquelas these things. pessoas que acabou envolvendo você em algumas coisas. Friends Aquelas or amizades relatives ou aqueles parentes involve you que envolveu você in these things. nessas coisas. Forgive them. Perdoe eles. Identify the days and the cycles, Identifique também o dia e os ciclos, the season a temporada and the months of attack, e o mês do ataque. and begin to pray. E comece a orar. Hallelujahs. Thank God. Pray for the apostolage. Amen. In the name of Jesus. Pray. Ore. Pray strong. Ore Pray forte. offensively. Ore During 1 ofensivamente month. durante um mês. From today, begin A praying partir de hoje, comece a orar. in advance. Pray with a high voice Ore em voz alta so you can combat the spiritual attacks. para que você venha combater esses espíritos. Because the enemy need to hear. Porque o inimigo precisa ouvir He você. need to hear the words. Ele precisa ouvir as He palavras. need to hear you taking Ele authority. precisa ouvir você também over tomando these familiar autoridade spirits. sobre esses espíritos So familiares. speak out Então fale mesmo and pray e with a high ore voice. em voz alta. Now I want you to repeat these words with me. Eu quero que I'm going to você, pray now, eu estarei orando and agora I want you to repeat e eu quero que você venha repetir with faith, com fé, not doubting. sem duvidar. Remember the word. Lembre-se da Pray with palavra. faith, Orar com fé, not doubting. sem duvidar. So that these cycles Para que esse ciclo of defeat, de derrota, of attacks, de ataques, begin to be broken comece a ser right now quebrado agora in your mesmo life. na sua vida. Alabasuri and Aleluia, Akantarabai. aleluia. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, I bind eu amarro and restrict every familiar spirit e arranco todo espírito that is familiar operating in my life. que tem operado na minha vida. Familiar spirits, Espíritos Repeat familiares, with me. repete comigo. come out my life right now. Saia da minha vida agora mesmo. Maybe and the assignment, your assignment is broken. E que todo ciclo seu esteja quebrado. Every mission Toda missão over my life sobre a minha vida is broken right está now. quebrado agora Fire mesmo. of God, Que o fogo de Deus bind my enemies. ou amarre meus inimigos. I speak, Eu falo, decree and declare decreto e declaro. that there will be no more bad Que happenings não haverá mais coisas ruins and acontecendo. spiritual warfare attacks E ataques espirituais against my life, contra a minha vida, against my family, contra a minha against my família, finance, contra e minhas against my finanças, ministry. e contra o meu ministério. In the name of Em Jesus, nome de Jesus. I call forth angels Eu clamo os anjos, on assignment os anjos para uma missão, to uproot right para now arrancar all agora the mesmo plans of the todos enemy os planos do inimigo over my life and my life. só contra a minha vida. I proclaim Eu proclamo familiar seasons of the past, umas familiar seasons temporadas familiares do passado. are over, Acabou. and all things E todas as are made coisas new. faça novo. I am protected, Eu estou protegida. I am loved, Eu sou I am amada. covered with the blood of Eu estou Jesus, coberta pelo sangue I de am Jesus. prosperous, E eu sou and próspera. every good thing E todas as coisas is boas coming my way. está chegando na minha vida. is coming. Está chegando. I bind and restrict demons' activity Eu amarro
E agora bloqueio toda atividade I demoníaca. break every generational Eu curses quebro toda maldição that is happening in my hereditária life. que tem acontecido na In minha the vida. name of Jesus. No nome de Jesus. No more delay. Não haverá mais retardos. No more hindrance. Não haverá mais No more empecilhos. obstructions Não haverá mais will bloqueios. come my way. Nada virá no meu caminho. I am bought with the blood of Jesus. E eu tomo posse pelo sangue I de was Jesus. Eu fui comprada With the blood of pelo Jesus. sangue de Jesus. Therefore, no weapon Não haverá nenhuma No weapon that form against me arma forjada contra will mim prosper anymore. prosperará. Father, I thank you Pai, eu te agradeço that you are working. em que o Senhor está operando. You are working on my O Senhor behalf. está trabalhando a And I meu decree favor. E eu declaro That I am set free que eu estou liberta from every de spirit, todo espírito, every warfare attacks todos os ataques, by the blood of pelo Jesus. sangue de Jesus. Thank you, Aleluia. Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Obrigado. Jesus.